né? Até tem aquela frase, né? É. Que atrás de todo adulto difícil tem uma criança ferida, né? Por detrás de uma pessoa que fere, tem sempre uma criança ferida. Essa grande questão, gente, é justamente isso. O sistema, né? O nosso adversário, como eu tenho sempre usado aqui o texto de João 10:10, aquele que veio para matar, roubar e destruir. O que ele veio matar, roubar e destruir? A nossa capacidade de pensar. Pensar por si. Pensar com clareza, com nitidez. Ser capaz de questionar. De questionar o quê? Peraí, deixa eu ver se isso realmente é verdade. Que nem quantas coisas hoje, quantas coisas dentro da minha jornada que eu tenho, pastor Vitor, que antigamente eu fiz. Eu quero até compartilhar aqui, permita-me, por favor, pastor, compartilhar uma experiência, né? Quer ver a live subir? Gente, polêmica agora, hein? O pastor vai falar algo polêmico. Ó, para tudo. Polêmica, assiste aí, ó. Daqui a pouco, depois dos comerciais. Mentira, vamos lá. Solta aí, pastor. Olha lá, já subiu, já tá subindo o número, viu? Lá, polêmica. Chama o povo, o algoritmo aparece, ó. Chama o pessoal agora, coloca aí na live, coloca assim, o pastor vai falar algo polêmico da história dele. Vamos lá. Vamos lá. Gente, ó, eu estava numa denominação e eu aprendi dentro dessa denominação que cortar cabelo era pecado. E nessa igreja tinha uma pessoa, tinha uma mulher que eu a admirava muito, porque ela era uma mulher já de meia idade, e ela tinha um cabelo, pastor Vitor, você era criancinha à época, e ela tinha um cabelo enorme, um cabelo que batia nas costas, Sim. Só que todo grisalho. Por quê, gente? Porque lá na igreja era pecado pintar o cabelo. Era a regra da igreja. E não estamos discutindo regra. Sim. Não, era a cultura, regra, né? É uma cultura da igreja, né? E eu aprendi assim. Eu aprendi dessa forma. Sim. E eu era um extremo conservador. Eu era um zelote naquilo que eu havia aprendido e recebido. E eu lembro de uma época, eu era cooperador nessa época na igreja. E eu estava como cooperador recebendo os irmãos chegando na igreja, e eu tinha problema de visão, né? Um problema muito sério de visão, e eu vi aquela pessoa chegando no portão, o portão era um pouco distante, tinha um estacionamento, e era distante, eu fiquei forçando a visão assim para ver quem era. E eu falei, não, eu estava conhecendo a pessoa, mas sabe quando você assim, está achando diferente? E olha só, gente, quando essa pessoa se aproximou-se de mim, eu vi que era a irmã que eu tanto admirava. Mas sabe, pastor Vitor, irmãos queridos, sabe qual foi a palavra que eu direcionei à irmã? Eu disse assim, com essas palavras: o sangue de Jesus tem poder. O Senhor te repreenda, Satanás. Sabe por quê, pastor Vitor, eu falei isso? Porque ela tinha cortado o cabelo. Não, porque ela tinha pintado o cabelo. Olha só. Imagina os traumas, né? Não. O evento de injustiça foi criado ali no coração dela. Observe que ela fez desse jeito assim, ela pôs a mão aqui assim, e ela falou assim, nossa, irmão Zé Carlos, que palavra é essa? Eu falei, Senhor te repreenda. Cheio de moral, cheio de razão. Gente, se eu matasse aquela mulher naquele dia, se aquela mulher desviasse, saísse dos caminhos do Senhor por minha causa, e graças a Deus ela não saiu, e graças a Deus, e aí, gente, é isso. O que era isso? Alienação. E até vim com esse papo também, né, pastor, que às vezes pode ter esse papo de, mas aí se a pessoa sair da igreja, é porque ela não estava por Jesus. Aí vem os extremistas do outro lado, né? Não, mas se saiu da igreja é porque essa pessoa não estava em Jesus. Porque se a pessoa está em Jesus, ela ia ouvir, ia ficar quieta e ia sair. Mas não é bem desse jeito, né, pastor? E dentro do ref, pastor Vitor, nós temos para encaixar isso que você está falando, pastor Vitor, nós temos uma frase, né? Nós sempre usamos uma coisa positiva para permanecer em algo negativo. Negativo, é verdade. Não é verdade? Então, o que acontece? Mas e se a irmã desviasse? Não, fica tranquilo. Eles iam usar algo positivo para me fazer permanecer no negativo. Gente, a igreja foi chamada para salvar, para ganhar. Não para ficar expulsando as pessoas da igreja, afastando as pessoas. Claro, existem os padrões, existem os limites, como o pastor Vitor falou aqui, né? Nós não podemos confundir liberdade, responsabilidade, liberdade com libertinagem.
responsabilidade, ser equilibrados, ter equilíbrio. Agora, também sair atacando as pessoas. Você vê, quem era o Zé Carlos? O Zé Carlos, naquela época, era um camarada estudioso, era um teólogo. E não estou dizendo aqui, não estou atacando os nossos irmãos teólogos, porque eu continuo sendo teólogo, só que era uma coisa que não tinha necessidade de eu fazer isso, e até porque não era quem tinha que cuidar disso, era o pastor. Se ela estava descumprindo um padrão, uma regra, uma doutrina da igreja, quem tinha que falar isso, quem tinha que conversar com isso era o pastor, e não o Zé Carlos. E não tão exposto, né, pastor? Porque eu tenho certeza que no momento que você viu foi na entrada, onde pode ter muita gente, podia estar passando gente. Um escândalo, né? Querendo expor a pessoa Exatamente. a um ridículo que não precisava se passar. Né? Exatamente. Até porque também existe o pastor dela, existe, né, toda uma ideia para se conversar à parte, caso não for a regra da igreja, não for a cultura da igreja. Até porque eu entendo assim, né, pastor? Eu vejo muita gente que sai de uma igreja com usos e costumes, e a pessoa, ela sai porque ela não concorda mais com os usos e costumes, só que quando ela volta para a igreja para fazer uma visita, ela acha que ela tem que vir do jeito que ela quer. E aquilo, né? E aí eu vejo muito aquela ideia, né, pastor? De nós entrarmos na casa de uma pessoa, se nós estamos entrando na casa de uma pessoa, nós temos que entender que existem regras da casa da pessoa. Sim. E nós temos que respeitar. Só que muitas pessoas querem bater de frente com isso, né? Então, eu sou assim, tem que me respeitar do jeito que eu sou. Então eu sou assim mesmo, eu entro, as pessoas têm que me respeitar, porque eu não concordo com a irmã usar saia, eu não concordo com o irmão que corta o cabelo, a irmã que corta o cabelo. Aí vai pra igreja dessa pessoa pra afrontar e criar um escândalo. E aí a gente olha e fala assim, qual que é a diferença? Qual a diferença dessa pessoa tá sendo? Porque se ela saiu porque ela não concorda, porque ela quer ser diferente. Qual que é a diferença que é querendo mudar a cabeça de outras pessoas que concordam com isso? Não chega a um ponto de ser um pouco de falta de educação, pastor? Não, falta de educação e é falta de respeito com as pessoas. Respeito, né, pastor? Porque, gente, ó, até dentro disso, pastor, que você está falando, então usando aqui usos e costumes, né? Sim. Então, vamos lá. Tem, né? Vamos lá, a questão de vestimenta, né? A questão de roupas. Né? Então se fala muito da lascívia hoje. Hoje nós vivemos uma sociedade lasciva, sim, né? Onde tem muitos excessos e exageros. Agora, a grande questão, ó, pra você ver, né? Como é que dentro dos usos e costumes, eu participei de denominações à época que a roupa da mulher era padronizada, a roupa do homem era padronizada. Então o homem não pode vestir a roupa da mulher, enfim. E aí o que acontece? Só que dentro dessa denominação, eu cansei de ver, era muito mais fácil você ver a lasciva dentro da igreja, com os tipos de traje que as mulheres usavam, e há outras igrejas que eram taxadas como a igreja da porta larga, que elas não usavam a vestimenta que ela usava, que era padrão das mulheres, que segundo a crença dessa outra denominação, eles usavam roupas, calça, e não eram escandalosas. Então a grande questão da alienação, gente, é justamente isso. Ah, não, mas tem que usar determinado tipo de roupa. Esse tipo de roupa aqui é um padrão que é as mulheres que usam. Então, se você não usar isso aqui, então você não concorda com isso daqui, você sai porque você não concorda, e aí você vai fazer o quê? Você sai para o outro lado, para o extremo. Para lascívia. Então, os dois são alienados. Agora, em cima disso que você falou, pastor Vitor, inclusive nós aqui na ICEM, nós já tivemos problema com isso. É verdade. Nós tivemos problema com isso. Por exemplo, a pessoa sair de uma denominação, tá? Sair de uma denominação e chegar para mim e falar, chegar e ir lá na ICEM, gostar da palavra da ICEM, gostar do jeito da ICEM, que legal, achei o que eu queria. Porque o que ele queria, o que ele não estava concordando na outra igreja, ele viu aqui. Ele achou aqui. Só que tinha coisas de lá da outra igreja que ele queria implantar aqui. Sim. Exemplo, uma pessoa chegou para mim um dia e disse assim para mim, pastor, eu amei a sua igreja. Pastor, eu amo a sua mensagem, eu amo o jeito, olha, o jeito do louvor, maravilhoso. Mas, pastor, para eu ficar aqui nessa igreja, só tem uma coisa que está faltando. E sabe qual foi a coisa que ele me falou? As irmãs, vamos ver se os irmãos... Sabe qual foi, pastor Vitor? Eu queria ver o senhor sentado no altar. As cadeiras, né? As cadeiras no altar.
Falei, meu irmão, me perdoe, mas o senhor, se for por isso que o senhor for fazer a escolha de ficar aqui, não vai ficar, meu irmão, porque eu não sento no altar. Porque não é costume nosso. E não estou, por favor, meus irmãos, olha, inclusive eu tenho um pensamento, tá, pastor Vitor? Sim. Eu tenho um pensamento e eu penso, e aí, isso é não ser alienado. Isso é pensar fora da caixa. Por exemplo, se você congrega numa denominação, e ela é uma denominação que ela tem os seus usos e costumes, certo? Sim. Tem os seus usos e costumes. Então ela colocou lá um padrão. Quando você aceitou Jesus e você foi congregar nesta igreja, você precisou passar pelo batismo das águas. Sim ou não, pastor? Sim, verdade. Passou pelo... Lá no batismo das águas, você foi feita uma declaração de fé, de reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus como perfeito e suficiente para a remissão de todos os pecados, até acatar o estatuto da igreja e as ordenanças da liderança. Foi ou não foi feito isso? Sim. E a pessoa não aceitou? Então o que a pessoa aceitou ali? Ela aceitou os usos e costumes. Aí a pessoa está caminhando lá. De repente a pessoa ela passa a não concordar com aquilo. Ela passa a querer, por exemplo, eu não concordo que tem que usar chapéu. Estou dando um exemplo, tá, pastor? Sim. Eu não concordo que não pode usar bigode, que não pode usar barba. A igreja, o homem pode usar barba, o homem pode usar chapéu. Então, eu não concordo com isso. Dentro da igreja que ela está, que ela aceitou, que ela fez uma aliança para poder caminhar, dentro disso, ela está pecando, pastor Vitor. Ela está pecando. Por quê? Porque a palavra de Deus em Mateus, capítulo 18, verso 16, capítulo 16, verso 18, diz assim: tudo que o homem ligar aqui na terra será ligado nos céus. E tudo que o homem desligar aqui na terra será desligado no céu. Então, o que isso quer dizer? O que o Senhor Jesus está dizendo? Que houve uma concordância e a pessoa aceitou. Se a pessoa não cumpre aquilo que ela aceitou, ela está em pecado. Qual é o pecado? Porque ela está usando barba? Não. Usar barba não é pecado. Usar chapéu não é pecado. Pintar a unha não é. Usar pingente, anel, não é pecado. O pecado é você desobedecer um conselho que foi ligado aqui na terra e que você não está fazendo parte. Então, se você não concorda, a melhor coisa que você faz e que você não é alienado, o que você faz? Fala, pastor, olha, não estou saindo, estou indo para uma outra igreja porque eu não concordo. Porque normalmente a pessoa fica lá, e eu conheço muitas pessoas que não estão felizes onde estão por conta de crenças, por conta de alienação, de uma história que foi contada e ele acreditou. E agora o que ele quer fazer? Aí entra dentro disso que você falou, pastor Vitor. As pessoas saem revoltadas de um ministério, agora elas entram em outro e quer mudar esse outro ministério. E aí fica causando o quê? Briga, contenda, briga, discussão. Gente, a palavra de Deus lá no livro de Provérbios fala que a pior coisa que pode, a das coisas que o Senhor mais abomina é aqueles que põem contenda entre os irmãos.